Este homem pediu um crédito popular, comprou um carro, pagou 2 prestações e desapareceu. Teve sorte. Não teve que pagar mais nada. Sorteio Crédito Popular do Grupo Tota, Crédito Predial Português e Banco Tota e Açores. Boa noite. Sem bilhete e sem qualquer entrave das autoridades, uma criança santomense conseguiu viajar até Lisboa num avião da TAP. Foi encontrada por acaso numa loja de Chelas. Desde então, e já passaram 5 dias, está retida na Embaixada de São Tomé, em Lisboa. Perguntas há muitas, mas à volta desta história há um autêntico muro de silêncio. Apesar disso, a SIC conseguiu seguir os trilhos da criança. Chama-se Edi Cassandra e tem 10 anos. Quarta-feira passada, no aeroporto de São Tomé, meteu-se num avião da TAP para Lisboa. Chegou à Portela na quinta, não tinha bilhete nem documentos, mas aparentemente não teve problemas para sair do aeroporto. Só em Chelas, neste clube de vídeo, alguém deu por ele. Sem bilhete, sem pagar, sem nada. Foi era só o que ele nos dizia. Não paguei, não trouxe bilhete, com quem vieste, vim com umas pessoas, quem eram as pessoas não sei. Portanto, dá a impressão que se tinha encostado a alguém para passar no controle. E para provar que falava a verdade, o Edi mostrou o colete salva-vidas que lhe deram no avião e embalagens de compota da TAP. E ainda disse o nome do pai e a morada de São Tomé. Telefonei, portanto, para os serviços estrangeiros, foi a minha primeira hipótese. Depois deram-me um outro número, foi uma senhora que disse que era mentira, que o miúdo que estava a mentir. Acabou por ser a PSP a ir buscar o Edi. Foi com ele ao aeroporto para reconstituir a história. Tudo batia certo. Depois de lhe terem dado almoço, os agentes da Esquadra dos Olivais entregaram-no à Embaixada de São Tomé. Foi na quinta-feira à tarde. Desde aí o Edi nunca mais teve autorização para sair. Mais, da Embaixada dizem desconhecer o assunto. Mas a prova de que o Edi lá está é que alguns membros da família que vivem em Lisboa já falaram com ele. Ele quer ficar. Ele diz que quer ficar? Sim, sim. Porquê que ele fugiu de casa? Porque diz que vive com uma madrasta e o maltrata muito. E queria cá ficar com o tio que está cá. E foi assim que teve aquela safa, fugiu, não sei como que entrou, não sei. Tudo indica que amanhã o Edi seja mandado de volta para São Tomé. Resta saber se desta vez é notado no posto de controle. É que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras diz desconhecer oficialmente o assunto, mas garante que à chegada o Edi não passou pelo posto. Se assim fosse, os sempre eficientes serviços de estrangeiros de certeza teriam notado. Já hoje, a SIC conseguiu falar com o pai de Edi para São Tomé. A surpresa foi a primeira reação deste empregado bancário que, antes de ser informado, acreditava que a criança se encontrava com a mãe, perto da cidade de São Tomé. Diz que soube de tudo quinta-feira passada, através da delegação da TAP. A companhia aérea portuguesa quer o pagamento da viagem, mas João Cassandra promete levar o caso a tribunal. O que o meu filho vive comigo. Sim. Mas acontece que no domingo ontem fez 8 dias. Ele pediu-me que fosse à casa da mãe passar uns dias, uma vez que as aulas ainda não iniciaram. E a mãe mora onde? Mora em Xangra. E acontece que na quinta-feira, no período da tarde, na quinta-feira, é que eu recebi uma chamada e uma intimação aí da agência TAP aqui em São Tomé, e que fosse lá, né? E eu fui lá e disseram-me a mim que tinham recebido de Lisboa um telex e mostraram-me o telex de que o miúdo foi apanhado pela polícia aí nas ruas de Lisboa. E a partir daí tomei conta do assunto, solicitei a TAP como é que é possível um miúdo sair daí, para ir pedir a TAP que fizessem investigações junto do aeroporto, como é possível um miúdo de 10 anos, sair daqui de São Tomé, meter-se no avião, ultrapassar essas duas fronteiras, aqui em São Tomé ainda, a fronteira aí em Lisboa, e está a vaguear aí por aí de Lisboa, né? Já teve alguma resposta de como é que foi possível uma criança de 10 anos? Não conseguiram descobrir nada. Não conseguiram descobrir nada. Inclusive o senhor Jair da TAP, aqui em São Tomé, exigiram-me que pagasse o bilhete. Exigiram que pagasse o bilhete. Eu disse, eu não tenho dinheiro neste momento para pagar o bilhete do miúdo. Daí que a responsabilidade seria mais da vossa parte, vocês é que deixaram sair o miúdo sem que
Sem que, sei lá, que mesmo fosse, tivesse totalmente documentado e identificado. E o senhor sabe qual é neste momento a situação do seu filho? Quando é que está previsto o regresso dele a São Tomé? Eu sei que ele tem que ser regressado a São Tomé. Isso sei que ele tem que ser regressado. Quando é que não sei se será amanhã, não sei se será amanhã ou não. Estou à espera de uma resposta, tanto do embaixador como do coisa. O senhor vai pedir responsabilidades a alguém? Claro que ele pediu uma responsabilidade, né? Tem inclusivamente uma pessoa indicada para me tratar do assunto. Quem é essa pessoa? É um jurista, né? O caso Whitewater está a agitar cada vez mais as águas da Casa Branca. Hillary Clinton é agora acusada de ter tido um papel preponderante no escândalo. Revelações que obrigaram Bill Clinton a fazer uma vigorosa defesa pública da primeira-dama. Foi durante uma conferência de imprensa quando os repórteres bombardearam o presidente norte-americano com perguntas sobre o processo de investigação. Um caso que está a ser aproveitado pelos republicanos para minar a confiança pública no casal democrata. É a primeira visita do presidente da Geórgia à Casa Branca, mas Eduard Shevardnadze ficou em segundo plano. Na conferência de imprensa conjunta, Bill Clinton foi bombardeado com perguntas sobre o caso Whitewater. O presidente até teve de sair em defesa da sua dama. But I'm just telling you, the American people can worry about something else. Her moral compass is as strong as anybody's in this country, and they will see that. A Casa Branca bem tenta fazer passar esta imagem de serenidade, mas ainda ontem o vice-presidente Al Gore admitia alguns erros na forma como o escândalo foi tratado na Casa Branca. Esta noite, Bill Clinton quis deixar bem claro que quer que o inquérito prossiga, não tem nada a temer e abre as portas à investigação. Number one, we're not covering up or anything. We are opening up. We are disclosing. We are giving you information. Number two, no one has accused me of any abuse of authority in office. That's what Watergate was about. Number three, there is no credible evidence and no credible charge that I violated any criminal or civil federal law 8 or 9 years ago, when most of these facts that are being bandied around are discussed. Por isso, o presidente rejeita qualquer comparação com o célebre caso Watergate, mas para a oposição republicana há águas turvas no lar presidencial. A Europa a 16 já no próximo ano é cada vez mais uma miragem, com a Noruega a dificultar as negociações. O dossiê das pescas é neste momento o mais complicado. Dos novos candidatos à União Europeia, a Finlândia é a que está mais interessada. O referendo está já marcado para o outono e todas as sondagens indicam a vitória do sim, mas com muitos indecisos. Parece que está tudo encerrado e que os aplausos acolhem a Finlândia na União Europeia. Nada disso. A opinião pública aconselha moderação. As sondagens assinalam uma vitória do sim, mas ainda um número grande de indecisos que transforma o referendo em incógnita. My opinion, it's same to me. I said that to you. Same to me. I work here, nothing is happening to me. É a agricultura que mais interrogações suscita porque adquiriu um estatuto de interesse à escala nacional, mas é também a indústria ligada ao papel. Quem não é agricultor ou vive fora das cidades pode votar contra porque compreende a preocupação dos outros. Na Finlândia, os agricultores têm um ano reduzido a 3 meses, têm outras atividades. É o rigor do clima que gela tudo, mesmo o mar. Nas herdades, os estábulos são aquecidos, as ajudas estatais tornam-se imprescindíveis. A produção de rena, o animal típico da Lapónia, uma zona de fraca densidade populacional, tem de ser subsidiada. 1 quilo custa à produção 27 marcas, cerca de 750 escudos, e é vendido a 25 marcas. O Estado subsidia e às vezes o turismo é a solução. É um país considerado rico, mas o desemprego atinge 18%. Mesmo assim, por razões geoestratégicas, os finlandeses podem ser levados a dizer sim à União Europeia. Mas as negociações levadas a cabo com os 12, segundo o Primeiro-Ministro, é um entendimento político que cria uma plataforma da qual pode nascer um acordo. The most essential question for Finland is what kind of implications membership will have in our economy as a whole. A Finlândia, ponte entre o Ocidente e o Leste, ainda não está na União Europeia. Longe disso. José Rui Cunha, SIC, Bruxelas. Segunda-feira, 7 de março, como sempre, há outros acontecimentos que também são notícia na SIC.
Boas notícias para a economia portuguesa. As taxas de juros vão descer 3 pontos. Previsão de Cavaco Silva em entrevista à Reuters. O primeiro-ministro diz ainda que a inflação deve situar-se entre 4,5% e 5% e que a recuperação económica está a chegar. Em terra, na TAP, poucos descolaram da greve. O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos garante que a adesão oscilou entre os 75% e os 95%. Protestam contra a intransigência da administração da empresa e esperam mudanças depois do encontro entre a administração e o sindicato já amanhã. No Congresso Empresarial de Setúbal, reconheceu-se que novos projetos de combate ao desemprego não eliminam problemas. Faltam alternativas de emprego no setor dos serviços, para trabalhadores com mais de 40 anos. Quem o diz é Mira Amaral, que apela aos empresários da região. A Comunidade Europeia vai dar ao Governo mais de 200 milhões de contos que vão direitinhos para o ambiente industrial. Os Ministérios do Ambiente e da Indústria assinaram esta tarde um protocolo para tentar modernizar velhas fábricas e acabar com os rios às cores. Noruega esbarrou contra a Espanha e Portugal, que exigem acesso às águas norueguesas em troca do acordo de adesão à União Europeia. O governo de Oslo diz que o seu eleitorado não aceita se as frotas ibéricas pescarem nas suas águas. Um impasse em que o bacalhau é rei. Já a seguir fico com os principais títulos dos jornais da manhã. Em 92, o procurador-geral russo veio a Lisboa pedir a Cunha Rodrigues que investigasse o caso dos dinheiros pagos pela URSS a partidos e a personalidades portuguesas. Assunto desenvolvido no semanário Diabo. As taxas de juros estão em queda e a bolsa em alta. Tudo por causa da entrevista de Cavaco Silva à Reuters. O mercado jogou com as suas afirmações e com o suporte de uma persistente pressão dos fundos de investimento, bancos e seguradoras que apresentam elevados volumes de liquidez prontos para aplicar no mercado. Mais pormenores no Diário Económico. Também no Jornal de Notícias, o Primeiro-Ministro está confiante na recuperação da economia portuguesa e diz que a inflação vai oscilar entre os 4,5% e os 5% e que as taxas de juro deverão baixar 3%. Portugal já quantificou as suas pretensões de pesca nas águas da Noruega. Lisboa exige pescar 7 mil toneladas de bacalhau e cantarilho. O Público dá mais detalhes e revela o ataque da oposição republicana a Bill Clinton no caso Whitewater. No Diário de Notícias, Cavaco promete crescimento e diz que em 94 a economia deverá crescer mais de 1%. O que não aumenta são os dadores de sangue e o Correio da Manhã faz o apelo. No 1º de janeiro, apesar de grandes reservas quanto à proposta apresentada pelo PSD, os socialistas nortenhos dizem sim ao referendo à regionalização. O Portugal dos pequeninos de Coimbra já tem concorrência no norte. Em Vila Pouca de Aguiar, a cidade miniatura cresce a olhos vistos no quintal do Sr. Joaquim Palito. O comércio do Porto mostra-lhe o engenho e arte deste reformado. Entrada da Noruega para a Comunidade Europeia em águas de bacalhau e Portugal foi apanhado nas redes, diz o Dia. 20 artistas de várias nacionalidades divulgam pela música mensagens de fraternidade e de paz e durante a sua digressão ibérica vão passar em Portugal já no dia 15, em Coimbra, diz o Diário da Cidade. E no Jornal dos Reformados, o apelo para que os maus-tratos sejam denunciados no Dia Europeu da Vítima e ainda o Guia da Família Portuguesa, direitos, deveres, benefícios e regalias da família num ano que lhe é dedicado. Galíndez é a última obra traduzida em português do famoso Manuel Vázquez de Montalbán. O escritor espanhol está em Lisboa para o seu lançamento. O livro conta a história verídica de um refugiado basco que foi raptado em Nova Iorque e morto às ordens de um ditador na República Dominicana. Histórias de Guerra Fria, espionagem e nacionalismos, agora em português. Galíndez foi dirigente do Partido Nacionalista Basco. Depois da Guerra Civil, foi representante do governo basco no exílio, junto ao Departamento de Estado norte-americano. Apanhado nas malhas da Guerra Fria, colaborou com a CIA e o FBI na denúncia de refugiados comunistas. Apesar disso, foi raptado a mando de um ditador latino-americano, amigo dos Estados Unidos, e acabou torturado e morto. Galíndez es casi el drama de un exilado menor, de una figura política menor, pero que pasa por la tremenda soledad de ser un desaparecido, de que lo cojan, lo escondan, lo torturen con una impunidad total, lo maten, lo hagan desaparecer. Uma história onde se fala de nacionalismo e onde os fins não justificam os meios. Não tem muita simpatia pela ETA? ¿O ya Yo no, simpatía no, ninguna. La tenía en la época de Franco, en que era un movimiento de liberación y de emancipación, ¿no?
Cuando llega un momento en que después de la experiencia de todo un siglo muy cruel, de un siglo tan duro como ha sido el siglo XX, has de pensar que no sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y que para destruir la crueldad a veces eres más cruel que la crueldad que destruyes. Eso lo tienes que medir muy bien. Montalbán, que para além da escrita teve sempre uma atividade militante no ramo catalão do Partido Comunista Espanhol, já fez sair dezenas de livros, romances e ensaios, desde receitas culinárias a policiais. Quase tão célebre como o autor é a sua criação. O detetive Pepe de Carvalho, ex-comunista, ex-agente da CIA, atual gastrónomo e aficionado do sexo. Entre vários tiros e alguma comida bem regada, faz a luta de classes. Es falsamente cínico, porque cuando llega la hora de la verdad se compromete, ¿no? Cuando llega la hora de la verdad se compromete con los que pierden, con los perdedores. Es una visión muy anarquista de la historia, ¿no? Es nihilista, dice que no, nada vale nada, no vale la pena comprometerse por nada. En un momento determinado dice, yo no tengo nada, ni siquiera tengo un gato. Pepe de Carvalho, filho de português, tem fim anunciado no milénio. Enquanto esperamos pelo ano 2000, fica a verdadeira história de Galíndez. A informação segue a todo o vapor com notícias do desporto. Já a seguir, Nuno Santos e os donos da bola. Boa noite e até amanhã.